Ô, chega aí. Alguma vez você já se perguntou quantas coisas diferentes poderiam ter acontecido na sua vida? Por exemplo, e se a minha amizade com fulano de tal tivesse durado até hoje? Como seria a minha vida? E se eu fosse filho de uma pessoa que eu odeio profundamente? E se eu tivesse nascido em meio a um contexto de guerra? Todas essas perguntas são legítimas e faz parte do nosso consciente. Essas dúvidas, enquanto ser humano, são comuns, né? É isso que nós vamos discutir no nosso vídeo de hoje. E vem comigo que nesse vídeo nós vamos mergulhar naquilo que deixa qualquer um maluco da cabeça, que é a dúvida. Toda essa reflexão que eu acabei de fazer faz parte de um efeito borboleta, que eu vou falar mais tarde. Mas antes de nós continuarmos, vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar. Lógico, você vai fazer aquele elogio nos comentários, não é não? Você sempre faz. E se você quiser apoiar o nosso projeto, entre no link do Apoia-se aqui na descrição. Caso você queira doar diretamente, sem burocracia, vou deixar um Pix na descrição também. Faz o Pix, vai. É muito importante a sua ajuda para o nosso projeto. Pois escrever roteiro, gravar vídeo, estudar o conteúdo, editar, dá trabalho. E o YouTube tá embaçado para monetizar, você sabe, né? Sem mais delongas, bora pro vídeo, mas só depois da vinheta. E olha, antes de começar o vídeo, quero agradecer a visibilidade que o meu vídeo sobre existencialismo no jogo Clair Obscur Expedition 33, se você não viu, vou deixar o izinho aqui em cima, que até o momento é o vídeo mais visto desse canal. Mais ou menos ali 800 visualizações até o presente momento desse vídeo. E pensando nisso, eu percebi que a galera gostou do tema de existencialismo e eu resolvi continuar. Para ser sincero, né, compartilhar aqui uma experiência com vocês, essa ideia partiu no começo desse ano de 2025, quando eu fiz isso com o terceiro ano do ensino médio, na escola onde eu trabalho, e dá para dizer que a galera ficou bem chocada. E aqui é assim, quando uma aula dá certo, a gente tenta replicar em forma de conteúdo, nada mais do que justo. Aproveitando esse papo de existencialismo, eu vou focar em 3 autores existencialistas de diferentes tempos e vertentes. Um deles é Søren Kierkegaard. O outro, Jean-Paul Sartre. E, para finalizar, Friedrich Nietzsche. Depois, nós vamos analisar um filme que eu gosto muito, chamado Efeito Borboleta. Entendeu lá a piadinha no começo? Depois eu explico. Hahaha, tá aqui. Esse filme dá pra gente misturar a ideia dos 3 filósofos só nesse filme. Então bora lá. Bom, para a gente começar a falar de existencialismo, primeiro vamos falar daquele que inventou, o chamado pai do existencialismo, Søren Kierkegaard. Mas peraí, ele nunca chamou a ideia dele de existencialismo. Quem vai dar esse nome mais para frente, ali no século XX, é um filósofo francês chamado Gabriel Marcel. E ele vai atribuir ao Kierkegaard, tá? Então, coloca aí na sua cabeça. Kierkegaard nunca se chamou de existencialista. Ele foi atribuído a essa ideia. Fechou? Então vamos lá. Antes de nós falarmos de existencialismo, nós precisamos dividir essa corrente de pensamento em 2. O existencialismo cristão e o existencialismo ateu. Que eu vou falar mais em outro vídeo, tá? E só para você não ficar perdido, Kierkegaard, ele faz parte do existencialismo cristão. Ele faz parte da vertente cristã. Dito isso, muitas ideias de filósofos existencialistas estão bem ligadas às suas vidas pessoais, que foram bem ruins, para falar a verdade. Então, para contar a ideia do Kierkegaard, primeiro eu vou ter que falar da vida dele. Por exemplo, ele era o filho mais novo de uma linhagem da qual o pai dele acreditava que foi amaldiçoada. Por quê? Uma parte dos seus irmãos são filhos da esposa do pai na época, e a outra parte, incluindo Kierkegaard, são filhos da empregada da família. Safadinho ele, né? E por esse pecado, por essa falta que o pai dele cometeu, o pai dele acreditava que Deus ia castigar ele, fazendo com que todos os filhos morressem antes dele.
E basicamente isso aí aconteceu. O Kierkegaard, ele morre jovem, né? Relativamente jovem para hoje pra gente é jovem, mas na época não era tanto. Ele morre com 42 anos e antes dele, 5 irmãos morreram antes do Kierkegaard, enquanto o pai deles morreu aos 81 anos. E ao longo da vida do Kierkegaard, ele chegou a noivar uma moça, mas ele acabou desistindo de casar porque ele queria ser devoto à religião cristã, ele queria ser pastor. E aqui já começa a ideia do nosso autor em questão. Primeiro, em relação ao cristianismo, o Kierkegaard ele desistiu de ser pastor. Tá? Ele deixou a moça lá que ia casar para ser pastor, mas ele falou: olha, não dá para ser pastor. Então ele desiste de ser pastor, justamente porque ele vai falar que ali no século XIX, 1800 e alguma coisa, onde ele está, as pessoas não são mais cristãs, porque ele acreditava que o cristianismo ele se tornou uma cultura, como qualquer outra, né? Ainda bem que ele não tá aqui nos dias de hoje. Então o pessoal vai para a igreja, faz as suas orações, usa símbolos e tudo aquilo que a gente já sabe. Virou uma cultura, um modo de vida como qualquer outro. E para o Kierkegaard, para você se tornar um cristão, para você ser realmente ser reconhecido como cristão, você precisaria passar por tormentos, você precisaria sofrer e ter dúvida. E essa dúvida que ele fala, mais para frente vai ser chamado de salto de fé. Que era uma experiência pessoal e profunda em comparação à finitude do ser humano com a infinidade de Deus. A verdade ela não é universal, ou seja, a verdade aqui é Deus, e a forma como você chega até Deus não é a mesma com que o outro chega. Fica muito claro pra gente que esse pensamento do Kierkegaard, quando a gente olha em volta e percebe que a pessoa que é cristã ou se tornou cristã, uns foram por influência dos pais, desde pequeno, né? Ia pra igreja, nasceu num berço cristão. Outros foram porque viviam uma vida de balada, de baile, revoada e se converteu. Eu tô sabendo aí, viu? Fique esperto, eu sei da sua vida. Ou o cara em algum momento sentiu o toque de Deus. Assim, o motivo pelo qual as pessoas se convertem ao cristianismo são diversos, né? Cada um tem a sua história para contar. E para isso, o filósofo ele argumenta que todos nós passamos por 3 fases da nossa vida. E não necessariamente essas fases possuem uma ordem. Então vamos lá, vamos entender a ideia do Kierkegaard. Para você se tornar um verdadeiro cristão, você precisa sofrer. Não basta ser cristão, precisa parecer um cristão, precisa passar por o que um cristão passou. Se você pegar ali no Império Romano, quem se declarava cristão em meio a um império que acreditava em vários deuses, você era perseguido, torturado e você nunca negava a sua fé, você nunca negava a Jesus, nunca negava a Deus, tá? Então isso é ser um cristão, é você passar por um tormento e ainda continuar de pé com a sua fé. Para o Kierkegaard, isso é ser cristão. Só que, século XIX, né, ainda tem os problemas ali e tudo mais. As pessoas, elas são cristãs porque alguém disse que elas têm que ser cristãs. Elas têm a fé, mas elas não passaram por uma travessia de fé. A primeira fase é a estética, onde você só quer aproveitar aquilo que a vida tem de melhor para oferecer. Não? Você sabe do que eu tô falando, não se faça de besta. Você aí mesmo. So I walk into the world of tomorrow. Trazendo para o nosso mundo de hoje, é muito legal você ir numa festa, né? Se embebedar, azarar umas menininhas. Quem fala azarar menininha hoje em dia? Tudo isso é muito bom. Ou, se você não é um cara de balada, se você não é uma pessoa de balada, você pode jogar videogame até às 5 da manhã e comer Cheetos no café da manhã. É uma maravilha. Não ter responsabilidades e nem compromisso com nada é maravilhoso, não é não? Mas não se anima não, porque tudo isso uma hora cansa.
E é daí que o Kierkegaard fala que você passa de um estágio estético para um estágio ético. Onde você agora é uma nova pessoa, você segue horários, você está focado no seu trabalho, na sua família, você quer crescer na vida, você quer ganhar dinheiro, né? Tanto dinheiro a ponto de você viver uma vida confortável e se aposentar cedo. E todas essas paradas aí que você quer, mas você não faz por onde, né não? Esse é o estágio ético. Daí, beleza, você passou pelo estágio da vagabundagem, que é o estágio estético, você passou pelo estágio ético, você, mesmo focado, mesmo você tendo o seu objetivo, tá faltando alguma coisa, né? Você tá sentindo ali que falta algo. E esse faltar algo, o Kierkegaard, ele vai falar que é Deus, tá te faltando Deus. E é daí que o ser humano, ele assume o estágio religioso. É onde o indivíduo ele encontra Deus. Mas esse encontro existe uma relação filosófica, que é a obediência a Deus. É a transformação do homem em uma nova criatura. Ó, falando desse jeito, eu tô parecendo até um pastor nesse vídeo, né não? Mas não, essa é a ideia de um cara que tá ali no século XIX falando algo parecido que é pregado em um culto, né? Ou até mesmo a missa. Doideira, né? Ainda explicando mais sobre a ideia do Kierkegaard, ele vai dar alguns exemplos de personagens históricos que tiveram que provar a existência de Deus, de que eles eram dignos da sua obediência. Como, por exemplo, o caso mais famoso que tem aí, né, do Velho Testamento, é Abraão, que Deus chega para Abraão e fala, olha, você vai ter que matar o seu filho. Mas por quê? Porque você vai ter que sacrificar ele, para provar que você me obedece. É claro que quando ele foi apunhalar o filho dele, um anjo parou, e a gente sabe que isso não aconteceu. Você tem até o Noé, né, que construiu uma arca porque haveria um dilúvio, e todos acharam ali que ele era louco, mas ele continuou e teve realmente o dilúvio, ele conseguiu salvar todo mundo. Lembra no começo do vídeo, quando eu disse que a gente sempre fica se perguntando como seria a minha vida se? Para isso, tem uma frase que o Kierkegaard ele resume muito bem a consequência desse pensamento. Vamos fazer o seguinte, vou falar a frase, vou deixar escrito aqui no vídeo, você pausa o vídeo, tenta entender, 5 minutos, 10 minutos, você que sabe. Lê a frase, tenta refletir, tenta entender, e aí depois você continua vendo o vídeo para entender a explicação da frase. A angústia é a vertigem da liberdade. Pensou sobre a frase? Então vamos refletir, vai. Imagina que você está numa cachoeira bem alta, aí você olha lá para baixo, aí você pensa, se eu pular essa cachoeira, será que eu ia sobreviver? Ia ser uma história da hora para contar aos meus amigos. Mas é melhor não. Vai que eu morro, né? Essa reflexão, ela mostra pra gente que toda vez que a gente pensa numa variação daquilo que poderia ter sido a nossa vida, isso gera angústia na gente. E essa angústia é aquela sensação de curiosidade e aperto no coração sobre uma situação que a gente ainda não viveu ou gostaria de ter vivido. Então nós, seres humanos, somos dotados de uma maldição, que é a maldição da dúvida. A gente vai querer experimentar o outro lado da história sempre, né? Mas a gente não pode, porque a vida ela é baseada em nossas próprias decisões. E quando você não consegue viver duas vidas e não consegue tomar duas decisões de uma vez, você tem angústia. Poxa, eu queria saber como teria sido se eu tivesse feito diferente. E quando a gente fala de consequência, num episódio bíblico, o Kierkegaard ele vai dar o exemplo da desobediência a Deus. Eva, por exemplo, quando ela come ali o fruto proibido, o chamado pecado original, teve como consequência a expulsão do paraíso, que é uma metáfora sobre a nossa responsabilidade enquanto seres humanos. Então, por isso, façam escolhas pertinentes na sua vida, como, por exemplo,
curtir esse vídeo. E tem um cachorro ali atrás. Esse assunto não acabou ainda não. Faltam 2 caras para complementar os nossos vídeos. O primeiro já foi. Tô te esperando lá no segundo vídeo para a gente falar de algumas ideias de Jean-Paul Sartre. Até mais. E falou.